Então, o livro de Jó, capítulo 30, abre aí para você conferir comigo, acompanhe no celular. O nosso Deus é fiel. Somente o verso 16. E agora esvai-se a minha vida, ou seja, a minha vida está se esvaindo. Estou preso a dias de sofrimento, ou, como diz outra versão, dias de aflição. Olha só, os mensageiros chegaram na casa de Jó e estão contando para ele as tragédias, o que aconteceu. E aí, estando ainda aquele mensageiro falando sobre as tragédias, ele havia perdido toda a sua fazenda, todos os seus funcionários. Jó era um homem, irmãos, que ele acompanhava de perto os seus funcionários. Ele tratava como amigos, um tipo Silvio Santos da vida, ok? De bom dia, como vai, de acompanhar de perto. E aí olha o que o versículo 18 diz: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro. Irmãos, o mensageiro da notícia ruim estava lá falando, e ele nem terminou, e chegou outro mensageiro e disse a Jó, observe que não perguntou, tu está bem? Nada, ele já entrou agoniado e disse assim, versículo 18, amém? Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo, bebendo, olha só, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, beleza. E aí o 19 diz, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para vir lhe contar. Numa pandemia, ou seja, o mundo, né? Vamos colocar assim, né? Ok? Então todos estão em estado de alerta. Agora você consegue imaginar, Jó não estava em estado de alerta. Jó estava bem na sua casa. E de repente mensageiros começam a entrar, passar pela porta. Eu acho que o primeiro, ok? O primeiro foi aquele que trouxe a notícia que o coração de Jó estremeceu. E ainda diz, foi um fogo do céu que desceu e matou todos os teus funcionários. Um fogo que veio de onde? Vocês conseguem imaginar que fogo será que foi esse que desceu e matou? E aí esse camarada está contando, quando entra outro e começa a contar outras tragédias que aconteceram. E de repente, para mim eu vou considerar o último, o terceiro, o final, traz a pior das notícias. Eu acredito que o coração de Jó ainda estava resistindo, aguentando um pouco. Mas de repente ele sabia que todos os seus filhos e filhas estavam na casa do filho mais velho, do irmão mais velho. E aí entraram um mensageiro e dizer, Jó, aconteceu um negócio terrível, terrível. Sabe a casa do teu filho, onde os teus filhos todos e tuas filhas estavam lá, se alegrando, bebendo, comendo, sorrindo, brincando. Entrou um vento muito forte e abalou os 4 cantos da casa, e a casa caiu. E todas as pessoas que estavam lá, Jó, morreram. E só escapou eu para contar a notícia para você. Isso é triste, irmãos. Aí sim, Jó 30, verso 16, começa a fazer sentido. Quando ele diz o quê? Agora esvai-se a minha vida. Ou seja, eu estou numa situação complicada, eu estou preso a dias de sofrimento. Eu estou preso a dias de aflição. Como quem diz, o que fazer da minha vida agora, se tudo que eu tinha de mais precioso eu perdi? Isso dói, irmãos. Nos últimos tempos, eu e a pastora Márcia ouvimos relatos, as pessoas nos procurarem para falar o que? Pastor, perdi meu filho, perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi minha mãe. E o filho que saiu de casa, né, como o primo do Rafael, que está ali atrás, e disse, mãe, eu estou indo lá ao médico, já eu volto para resolver uns negócios aí, tá bom?
E quando chegou no médico, não voltou mais para casa, nem para se despedir dos seus irmãos, e ninguém da casa pôde enterrá-lo. Porque você consegue imaginar a dor de Jó de receber a notícia de que todos os seus filhos partiram, todos os seus filhos morreram de uma só vez, num só instante, Cris, no mesmo lugar, sem direito à despedida. Os dias de hoje, irmãos, um prédio desaba e começa aquela operação, não é? Para tirar os destroços, os entulhos, e vai ali, são máquinas, e há toda uma tecnologia, toda uma ciência, todo um saber para descobrir. Tem os cães, né? Que vão ali farejando e tentando descobrir se há sobreviventes, onde estão os corpos. Agora imagine chegar a notícia nos tempos remotos, como Jó vivia, de que a casa caiu em cima dos seus filhos. Penso eu a dificuldade até para retirar as pedras, para remover as pedras, para poder sepultar toda a família, irmãos. E isso é o pior? Não. Uma chaga chegou no corpo de Jó. E todas as pessoas que tinham lepra naquele tempo tinham que ser colocados do lado de fora da porta da cidade até ficarem limpos. Só depois podiam voltar ao convívio social. Está parecendo alguma semelhança com o que nós estamos vivendo, sim ou não? Ok? Só que Jó era um homem importante e rico da região, e ele estava na casa dele, acredito eu, uma fazenda, e foi lá mesmo que ele ficou, vamos dizer assim, de quarentena durante o período que esteve doente. A prova disso é que o texto da Bíblia Sagrada fala que os seus amigos foram lá para visitá-lo. Então Jó não foi colocado para fora da cidade, porque ele já morava fora da cidade, ok? E quem teve que ficar lá para tratar, suportar e ajudá-lo? A sua esposa e seus servos que trabalhavam na sua casa. Observe isso, irmãos. Além de todo o mal que chegou na vida de Jó, escute o que eu estou falando para vocês, ele não pôde sair para sepultar seus filhos, ele não pôde sair para conferir o estado de tudo que ele havia perdido, porque ele estava com mal no corpo, do qual a lei na época proibia que a pessoa tivesse contato com outro socialmente, não podia. Olha a dor. O que a esposa de Jó, nós sabemos desse texto, mas vamos olhar por outro ângulo. Lembra quando nós pregamos aqui sobre Moisés, mas que nós fomos falar sobre a travessia do Mar Vermelho, sobre o ângulo, a ótica da família dos soldados de Faraó que morreram, e sobre a ótica das famílias e as pessoas que atravessaram o mar. Agora pare para pensar hoje sobre a ótica da esposa de Jó, ver tudo isso enlutada, de luto, sofrido, sem poder receber pessoas na casa, porque a quarentena de Jó foi feita em casa. E se ele estava com lepra, ninguém ia lá na casa dela. E se ela teve contato com o leproso, ela também não podia ir ao encontro dos outros. Preste atenção nisso. Um tempo em que não havia tendas, igrejas para as pessoas se reunirem, e Jó tinha uma fé, Jó tinha uma experiência, uma forma de vida diferente de falar, palavras de sabedorias dadas por Deus. Aí a mulher chega e fala para ele, diante de tudo que está acontecendo na nossa vida, que a gente só tira a razão dela e dá razão sempre para o outro lado. Como tirar a razão de uma mãe que todos os seus filhos morreram? E ela percebe que tudo o que aconteceu estava focado e centrado em Jó. Ela olha e fala assim, não tem outro jeito, amaldiçoa esse Deus e morre, como quem diz, né? Para que continuar vivendo depois de tudo que aconteceu? Para que continuar? Para que a gente continuar insistindo aqui, Jó, nessa relação? Não temos mais filhos, não temos mais riquezas, não temos mais nada. A nossa esperança acabou por inteiro. Aí sim, o homem vai
E cita as palavras que nós abrimos a mensagem. Qual palavra, irmão? Se você puder ler de novo, eu quero que cada vez mais essa mensagem faça sentido para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo. Jó 30, verso 16. Agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. Por que ele estava preso a dias de sofrimento? Não podia sair para fazer nada. Lá não tinha um telefone, não tinha internet, não tinha um carteiro para passar na porta dele, não tinha mais ninguém, porque eu acredito que até o mensageiro que foi à porta dele, quando viu que ele estava com lepra, fez o quê? Jó era um homem justo. Vai embora, volta para sua família. Jó lutou muito contra os 3 amigos que foram lá ficar com ele. Por quê? Ficar lá com a família de vocês. Não, nós viemos aqui para ficar com você. Gente, eu estou me coçando com um caco de telha. Vocês conseguem imaginar o tamanho da ferida e como ela supurava? Vocês conseguem imaginar como esposas ter que cuidar de um homem que está em carne viva, as suas feridas? Dá até agonia. Você consegue imaginar uma situação de uma família enlutada, ou seja, de luto, mas que não sabiam o que fazer, não podiam fazer nada? E Jó responde o quê? Nu, eu saí do ventre da minha mãe. Fala igual o pastor Zé Costa fala: tudo que eu tenho hoje é lucro. Eu nasci sem nada. Mas nós reclamamos da vida. Ó Deus, por que o Senhor fez? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu enfermidade? Nascemos sem nada. Esse é o grande mistério da vida, irmãos. E quando partimos, não levamos nada. A gente tem que parar. Eu falei numa reunião aqui outro dia que deixou algumas pessoas entristecidas com a minha pessoa, mas a gente tem que parar de ser imediatista. Demais da conta. Nós somos imediatistas demais. A gente quer que tudo aconteça assim, ó. E a vida inteira é um processo, irmãos. Então a gente precisa entender que a vida não é imediata. Tem que parar com esse negócio de tudo. Deus, eu preciso muito que o Senhor me ajude para ontem. Para ontem já foi, irmãos. Vamos viver o hoje como a gente falou naquele outro dia. Irmãos, o respeito pela pessoa que está de luto, eu acho que é uma das coisas mais importantes neste momento. Quando você sabe que uma pessoa está de luto, respeitar a dor dela é a coisa mais incrível que existe. Então, Salmo 68, versículo 5, todos encontraram? Diz assim, que o nosso Deus é quem? Pai de órfão. Irmãos, o que é um órfão? É uma criança ou uma pessoa que está em que estado? De sem pai, de abandono. E pode ser por luto, pode ser por morte. Vocês concordam comigo? Não necessariamente, mas vamos avançar aqui nesse texto. Aí diz: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Ele não precisa se mover de onde ele está para ser pai daqueles que precisam, para ser ajudador daqueles que precisam. O nosso Deus está assentado no seu trono, no lugar santo, e ele tem poder e condição de cuidar de todos nós e de todos aqueles que precisarem. Então o nosso Deus é pai de órfãos e o que mais, irmãos? Juiz de viúvas. Por que juiz? Porque as viúvas naquele tempo passavam maus bocados, irmãos. Os filhos ou o marido morria e a justiça ia lá tomar tudo que ela tinha. Às vezes tomava os filhos para pagar as dívidas do marido. O mundo hoje, graças a Deus, existe os apáticos, mas a maioria são empáticos, né? Tem empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Mas observe que a empatia não é suficiente para curar um luto. Eu aprendi isso com o Espírito Santo, na experiência aqui no altar e no curso de psicologia. Empatia é muito bom, mas não cura feridas graves, feridas profundas. A Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Há uma diferença em consolo e empatia. O empático, o que ele faz? Ele se põe no lugar do outro. É verdade. Eu já vi pessoas empáticas
que eu até já pedi que no dia que a minha família passar por situação difícil, que o sangue de Jesus tenha misericórdia e livre a minha família desses empáticos. Ok? O empático, dependendo do grau de empatia, ele chega lá e fala assim: olha, mas não fique assim não, pastora. Olha, tu perdeu só um e eu que perdi 3. E parece que o termo morte vira banal. Mas aquela pessoa que está em dor, a morte não é um termo, é um sofrimento. É uma aflição presente da qual ela está presa. E alguém tem que ir lá abrir a porta daquela prisão e tirá-la de dentro. Lemos Jó ou não lemos? Estou preso em dias de aflição. Preso. Não preso só no meu corpo que está doído, que está dolorido, que está machucado pela lepra, mas preso na minha alma, pela ausência dos meus filhos. Os sonhos acabaram. Você consegue imaginar Jó, um homem de idade, sua esposa uma mulher de idade, todos os seus filhos mortos. Não eram crianças, fica claro pela leitura do texto que não eram crianças, eram jovens. Qual a diferença de empatia e de consolo? Porque o empático se põe no lugar do outro, mas pouco oferece, além de palavras. E o que consola? Oferece o que tem e tira do que não tem. Quando Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, lembra o salmo que nós lemos? Pai de órfãos. Não deixarei vocês órfãos, mas enviarei da parte do meu Pai, que é o grande juiz, um outro consolador. Como quem diz? Alguém que não vai só ter empatia por tua dor e pelo teu sofrimento, mas alguém que vai te oferecer cura, alguém que vai te oferecer uma solução, alguém que vai te oferecer algo que vai tirar você dessa escuridão e vai trazer você para a luz. É isso. A pessoa quer suicidar-se. Ô, fulano, não faz isso, a vida é tão boa. E você vai embora. No dia seguinte, recebe a notícia, eu estou falando de coisas reais, de alguém que se matou. Poxa, dei tantos conselhos, ainda falei da minha vida, coloquei a vida dele na minha na dele. É porque a empatia só resolve coisas leves, dores que nos aprisionam, que nos levam cativos. Nem sempre a empatia é capaz, irmãos, de funcionar. Tem dor que a pessoa que está passando por ela está precisando de alguém ir lá, pegá-la no colo e literalmente colar nela. O que os 3 amigos de Jó fizeram por ele não foi empatia, porque empatia a sociedade toda em volta da casa de Jó tinha por ele, porque Jó era um homem amável, amado por todos, querido por todos. Mas aqueles homens ficaram, e é por isso que Deus pede e exige que Jó não despeça aqueles homens de mãos vazias. Não, você não pode. Você tem que orar por eles, você tem que abençoar eles, porque o que eles fizeram é o que eu faria. Eu acho incrível, porque podia ter ido 1, 2, mas vão 3. E para mim eu vejo o símbolo da Trindade, símbolo da eternidade, símbolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de pessoas que continuam a insistir e lutar por nós, mesmo sem a gente merecer absolutamente nada. E Deus não só se põe em nosso lugar como Jesus se pôs em nosso lugar, mas Ele resolve os nossos problemas. Ele é conhecido como o resolve tudo. Então é Deus que não nos decepciona, mesmo no momento de mais aflição Ele está por perto. É restituir, é devolver, é fazer um milagre, é dar algo que aquela pessoa perdeu. Então ser empático, irmãos, um monte de pessoas abraçando e dando um tapinha nas costas, nos ajuda, mas na hora que a escuridão chega de novo, e que eu estou vivendo dias de luto, e eu estou sozinho, a dor arrocha, e eu não tenho ninguém para dar tapinha nas minhas costas. O que é consolar? Desafogar, diz o dicionário. Aliviar o peso da dor, trazer refrigério, reavivar. Já ouviram essas palavras citadas na Bíblia referente a Deus? Será que Deus desafoga alguém dos seus problemas? Será que Deus alivia o peso da dor? Que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração. O meu fardo é como? É leve. O meu jugo é pesado? Não, não é não, gente, é suave. Escute o que Jesus disse. Olha só, consolar é mais que dar palavras de encorajamento. Consolar é encorajar a pessoa ensinando como fazer. Consolar é prometer, fazer promessas cabíveis à pessoa. Consolar é restaurar. Lucas 7, 11, versículo 11 a 16. Lucas 7, versículo 11 a 16 diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. A mulher já era viúva, e agora o filho único morreu. Escute isso, irmãos. Traduzindo, essa viúva estava com a vida complicada, viu? Tá certo? E aí uma grande multidão da cidade estava com ela. É empatia. Eu choro com os que choram, eu ajudo aqueles que estão ali, estou junto. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Isso é ou não é empático? É empático. Está difícil. Eu chego e digo o que para a pessoa? Faz isso não, irmão, chora não, Deus é mais. Isso é empatia. É um tipo de consolo? É. Traz algum refrigério momentâneo? Traz. Mas agora vamos para o verdadeiro consolo? Depois aproximou-se. Depois do quê? Depois de dizer à mulher: não chore. Irmãos, dizer para uma pessoa que perdeu o único filho e que já tinha enterrado seu marido: não chore. Acho que o povo olhou e falou assim: coitado, vamos chorar juntos aqui que a gente ganha mais e consola o coração dela. Jesus olha e fala: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, como quem diz: oxi, o que esse homem está fazendo? E ele disse o quê? Jovem. E ele falou: eu te digo, levante-se. A voz do Senhor vai lá na escuridão da morte, onde o espírito do rapaz estava. Escute, isso é grande, irmãos, isso é sério. Se levantou, sentou-se e fez o quê? E começou a conversar. Acho que ele olhou para Jesus e falou assim: eu estava num sonho, o que foi que aconteceu? Eu vi uma voz me chamando e eu acordei. Agora você imagina, ele levanta do seu esquife, ou seja, ele levanta de um caixão. Gente, eu estava morto mesmo. E Jesus fez o que depois que o jovem começa a conversar? Entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E diziam o quê? Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Mas quando Jesus disse para a mulher: não chores, onde é que está escrito aí que alguém interviu e fez algum comentário nobre? Porque empático, irmãos, eu acho muito lindo a empatia. E vou falar: irmãos, sejam empáticos uns com os outros. Mateus 5, versículo 4 está dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque receberão consolo. E o que é receber consolo? Será livrado da dor que está causando o choro. Quando uma mãe dá remédiozinho para a criança que está com febre, ela está consolando. Agora vamos para a palavra, o sentido original dela: consolador. Irmãos, o nosso português já ficou claro. Consola a dor. O que é consolar a dor? É retirá-la. Irmãos, eu estou precisando de consolo. Eu estou precisando que alguém retire de mim o mal que está habitando em mim. No sepultamento, a maioria das pessoas estão lá para serem como todos os que estão ali sofrendo, juntos para sofrer. E isso é bíblico e isso é bom. Mas se há alguém no meio da igreja ou no meio do povo, ou numa situação na casa, na família, que pode consolar, por que você vai ser empático se você pode ser consolador? O que é consolador? Aquele que dá o remédio, aquele que traz a cura. Pastor, mas eu não consigo ressuscitar mortos. Mas você pode fazer outras coisas que estão ao seu alcance. E aí eu quero encerrar com Isaías 51, versículo 3. 51, verso 3, que diz assim: porque o Senhor consolará a Sião. Esse texto é lindo. Consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden.
e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Sabe a quem o Senhor está prometendo isso? A cidade que estava vivendo de luto. Sião estava abatida, decadente, para baixo. O Senhor oferece o que a ela? O Senhor oferece consolo a Sião. Como? Consolando a todos os seus lugares, que foram que assolados. Todos os lugares que tiveram as suas bases estremecidas, tudo que caiu no chão, é isso que eu consigo ler e entender aqui. O Senhor fará do deserto como o Éden. O que era o Éden? Um lugar onde os rios, é só ler sobre os grandes rios que passavam, os 3 rios que cruzavam, as fontes de águas vivas que cruzavam o jardim. O Éden foi colocado num lugar estratégico por Deus. O que tinha no Éden? Tudo que era formoso, tudo que havia de melhor na terra estava no Éden. E ele está dizendo, e o deserto que foi assolado, cada lugar da sua terra que foi assolado, ou seja, cada ferida que foi causada, cada mal. Onde havia morte, haverá vida. Pastor, mas eu estou de luto e aquilo que eu perdi não me será devolvido. Hoje o consolo do Senhor é este. Olhe em sua volta e observe as pessoas que precisam de você, porque o Senhor te guardou e fez com que você permanecesse vivo. Os dias de luto são como nós lemos em Jó. São como cadeias que nos prendem. Mas nós ouvimos da palavra de Deus que o Senhor tem consolo para o seu povo. Hoje eu quero terminar esse culto dizendo para você tomar posse das promessas que o Senhor fez por intermédio do Espírito Santo que está derramado sobre você. O Espírito Santo é consolador. Um dos grandes nomes do Espírito Santo é o quê? Consolador. Se ele é consolador, ele é remédio para tudo. Amém? Então tome posse disso. Está difícil hoje? Então pare de ser imediatista. O amanhã está chegando. E quando ele se tornar hoje, a resposta de Deus pode estar junta. Pastor, está doendo hoje. Tá, mas você possui o Espírito Santo hoje na sua vida. Segura, fica firme. Então, irmãos, confiem mais, acreditem mais. Os dias de luto ou os dias de aflição, amém? Os dias de sofrimento, como Jó falou, eles passam.